Cara, depois de receber tanta pergunta dos membros e finalizar com essa imagem aqui, a thumb dessa moça que gravou um vídeo, e colocar em desespero um dos alunos, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para realmente a gente aplicar números na prática, simulações reais para poder realmente decidir se vale a pena investir em empresas que pagam dividendos ou não. Se vale mais a pena você deixar na parte de valorização da empresa de que só valoriza mesmo, não paga dividendo porque usa todo o seu caixa para reinvestir nela mesma. E aí eu fui dar uma pesquisada no YouTube para ver se muita gente falava isso e olha só o tanto de gente, né? Inclusive esse título aqui, ó, machuca. Então hoje a gente vai aprender muita coisa, você vai aprender pra caramba e vai clarear uma nebulosa da sua mente aí, o seu hipocampo que estava se esforçando para tentar aprender não consegue porque você fica com dúvida. E hoje eu vou tirar essa dúvida para você dormir tranquilo, seu hipocampo amanhã acordar e falar: isso aí tem que ir para memória de longo prazo mesmo, porque eu quero que esse cara se dê bem na vida. Igual enfiar o dedo na tomada não é vantajoso, você colocou uma vez ou nenhuma e não precisa colocar para saber, né? Seu hipocampo já gravou isso. Então, você não precisa passar por essa dificuldade de ter que testar se vai investir em empresa de dividendo, se vai investir em empresa de valorização, o que é melhor, porque eu tô aqui para te mostrar aí, para poder realmente fazer simulações que não sejam convincentes a ponto de fazer você acreditar em uma crença, uma tese, mas sim que seja expositora de fatos. Que aí você decide o que você vai acreditar, eu só tô aqui expondo fatos, beleza? A gente também vai aprender 3 termos nessa aula, que é a data com, a data ex e a data de pagamento. Isso aqui é muito importante para empresas que pagam dividendos e muita gente fica com dúvida. Então hoje acabou, nossa, hoje vai ser top. Você já amassa esse like aí, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo importante, que esse canal aqui ele vai te dar muito conteúdo de extrema importância e sério. Conteúdo que deveria estar em curso pago, eu trago aqui para vocês. E até o final do vídeo, se você não gostou do vídeo, aí eu peço que você faça o contrário. Tira a inscrição, faz um comentário: nossa, esse canal é muito ruim, e deixa o dislike, porque aí eu vou entender se tô indo bem ou não, né? Porque senão não faz sentido eu continuar aqui, né? Então vamos lá, qual que é a historinha que a maioria das pessoas contam? Que dividendo na verdade não faz diferença, você tanto faz investir numa empresa de valorização quanto numa empresa de dividendo, porque o dividendo sai do caixa da empresa, logo é descontado na cotação. Vamos para exemplo, para ficar claro e didático para você, porque senão você não entende. O que vai fazer de diferença se eu te explicar um negócio aqui de meia hora e você não entender? Vamos para um gráfico aqui. Dê uma olhada aqui, por exemplo, em Taesa. Vamos usar a Taesa como exemplo, que eu fiz um estudo de caso com Taesa aqui para tirar todas as suas dúvidas. Olha só, teve um pagamento no dia 16/1, só que a data com, e não se preocupe que você vai entender o que é a data com foi no dia 3/1. Se a gente vir aqui no gráfico, e tome cuidado aqui no Investidor 10, por exemplo, você tem que colocar o gráfico padrão para não o ajustado ter um dividendo junto. No dia 3/1 a cotação estava de 38,37 centavos. A ação ia pagar 66 centavos. Então olhe na prática o que significa isso, né? Quando o pessoal fala que o dividendo sai do preço da ação. A ação está custando agora 38,37 e no dia do pagamento de dividendo, ali pós-data com, né, na data X, caiu para 37,40. Ou seja, aqueles 66 centavos de pagamento de dividendos, eles caíram. Olha só, do dia 3 pro dia 4, caiu tudo, saiu do preço da ação, Por que isso acontece? Agora vamos para uma historinha, para ficar bem didático. Você viu aqui no gráfico como que é, vamos para a historinha agora, presta atenção. Imagina que existe aí uma loja de sapato, beleza? Uma loja de sapato. Você é o dono dessa loja de sapato, e para construir essa loja de sapato, para ter todas as máquinas, para ter tudo que tem ali dentro dessa loja de sapato, para ela funcionar, você precisou gastar 50 mil reais, perfeito? Então você investiu 50 mil reais, comprou tudo que tinha que comprar, abriu a loja de sapato, perfeito. Quanto que vale a loja de sapato? 50 mil reais, perfeito, até aí tudo bem. Quando passou um mês, você decidiu continuar com a loja de sapato. Passou um mês, você encontrou ali alguns clientes, tarará, teve um lucro. O lucro vem depois de pagar todas as despesas, né? Depois de pagar, é só realmente a margem ali. Então você comprou um sapato por 100 e vendeu por 150, seu lucro é ali aqueles 50, tirando todas as despesas que tem ali também. Então você teve um lucro, vamos colocar, de 3 mil reais, perfeito? 3 mil reais, ou seja, você teve um lucro de 6% no mês. Investiu 50 mil, abriu um negócio, entregou sua força de trabalho, ganhou 3 mil de lucro no final do mês, e aí esses 3 mil de lucro está dentro do caixa da empresa, perfeito? Então agora a empresa vale quanto? No primeiro mês valia 50, agora no segundo mês vale 53, porque tem 3 mil reais no caixa. Então a valorização da empresa aconteceu porque o sapato dela valorizou,
porque a máquina que ela tem de sapato valorizou, porque ela abriu outra filial, não, valorizou porque ela produziu dinheiro, e aí com esse dinheiro, agora que está no caixa, ela vale mais. E aí agora tem 2 pontos principais que uma empresa pode tomar como decisão. Primeiro ponto, anota, tá? Anota. CAPEX, que é quando ela pega esse R$3.000 e investe nela mesmo. Ou seja, você como dona da sapataria, você pegou esses R$3.000 e agora comprou mais sapato, ou comprou mais uma máquina lá para fazer colar sapato, sei lá. Investiu na própria empresa. E agora a empresa vale R$53.000, porque você pegou esses 3.000, investiu na empresa e agora ao invés de 50, ela vale 53. Perfeito? Tudo bem. E a segunda opção é o quê? Pagar dividendo. Ao invés de investir nela mesmo, ela pega e tira esses R$3.000. Então você como dona da sapataria, você pega esses R$3.000 e joga para sua pessoa física. Logo, a sua empresa, a sua PJ, pagou dividendos para a sua pessoa física, que é justamente o que as empresas fazem. Elas são PJ e elas pagam para nós que somos pessoas físicas, né? Investidores na empresa. E aí, qual foi a diferença? Quanto que a empresa vale? A empresa vale quanto agora? R$50.000, porque eu tirei os R$3.000 de lá. E aí muita gente usa desse viés de enquadramento, porque isso aqui é um viés. E muita gente te pega, meu querido, porque você começa a acreditar em conto de fada, né? E aí agora você fala, pô, tá vendo? Ó, de valorização subiu para 53. A de dividendo não subiu, fica lá lateralizando. Nunca sobe, porque sempre paga dividendo. Perfeito, perfeito. Só que aqueles R$3.000 foi pro seu bolso. Então você tem R$3.000 no seu bolso, 50 mil na empresa, vale quanto a empresa? R$53.000. A única coisa que aconteceu foi trocar os bolsos, né? Antes estava no caixa da empresa e depois ficou no caixa da pessoa física, né? Da dona da empresa, mas na pessoa física. Mesma coisa acontece nas ações. E isso vai acontecer sempre que uma empresa pagar dividendo. Vai sair da cotação. E agora que vem a dúvida. Vale a pena eu investir em empresas que pagam dividendos? Ou vale a pena eu investir em empresas que estão reinvestindo nelas mesmas e aí cresce o valor da cota? Empresas que não pagam dividendos, teoricamente está usando o dinheiro que ela consegue do lucro para poder comprar mais coisa, para poder conseguir fazer mais lucro, certo? Então, tome cuidado, porque agora a gente vai para uma simulação. E eu vou fazer essa simulação com Taesa. Por quê? Taesa é uma exímia pagadora de dividendos. Então, quem joga contra o pagamento de dividendos, quem fala que não, tem que investir em empresa de crescimento mesmo, esquece esse negócio de dividendo. Esse negócio de dividendo é uma ilusão. Esse negócio de dividendo aí não presta não. Esse negócio de dividendo come o valor da empresa. Cuidado com isso, a gente vai fazer uma simulação com a maior pagadora de dividendos da Bolsa de Valores desde 2004. Perfeito? Porque aí a gente vai encerrar isso aqui de uma vez por todas. E você vai conseguir tomar a sua decisão apresentado através de fatos e não por opiniões. Perfeito? Criei aqui uma planilha que inclusive demorou pra caramba. Olha só que de histórico de simulação, meu parceiro. Se você não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like no vídeo porque você ainda não viu nada. Eu ainda vou te explicar muito conceito. Vamos aqui para a simulação que você vai entender de maneira bem simples. Olha só. Eu fiz 2 cenários aqui, os cenários sem os pagamentos de dividendos e o cenário com o pagamento de dividendos. De onde você tirou esses dados aqui, Léo? Vamos lá. Eu tirei os dados aqui de uma simulação do AGF+. Então, como que foi? Como que eu fiz? Eu peguei aqui e fiz uma rentabilidade histórica. O AGF é realmente muito bom para poder fazer essas simulações históricas. Você consegue realmente ver o que está acontecendo, o que aconteceu, o que pode continuar acontecendo. Realmente tem que dar o crédito que esse aqui é o melhor site para fazer esse tipo de simulação. Então, eu coloquei aqui um investimento inicial de R$10.000 e um aporte mensal de R$1.000. Então o cara foi lá, tinha 10 mil, comprou tudo de Taesa e ficou investindo R$1.000. Eu sei que não é a realidade de maioria das pessoas, mas é só para você entender e ficar simples da gente fazer. Se eu colocasse R$100, ia dar a mesma coisa, tá? A gente tá falando de percentual. Então senta na cadeira aí e aguenta. Então a data inicial eu coloquei aqui janeiro de 2020 até 2024. Só que se a gente olhar aqui no gráfico, a Taesa realmente começou ali, né, a pagar dividendos e a simulação aqui feita realmente pela GF é desde 2006. Então imagina só, a gente começou a investir em 2006 e a gente está agora em 2024. Não passou nem 18 anos ainda. Eu vou te mostrar o potencial de uma empresa, seja ela pagadora de dividendos ou não. Porque investir é o caminho para você se aposentar. Agora a gente tem que entender qual que é o melhor caminho para você se aposentar. Investir em qual tipo de empresa para você conseguir se aposentar de maneira mais efetiva, mais eficaz. Beleza? Então esses números eu tirei daqui, ó. O patrimônio acumulado foi de 1.800.000. Então você investiu R$10.000 lá no começo, R$1.000 por mês durante 18 anos, você teve aí um patrimônio acumulado de 1.800.000. Léo, tá errado isso aí? Não tá não, meu parceiro. Parece milagre, né? Mas é só uma empresa boa, realmente. Você investiu ali constantemente e aí conseguiu a valorização. Olha só o que saiu do seu bolso. Você trabalhou,
tirou 10 mil do bolso lá no começo e R$1.000 por mês. Então saiu do seu bolso 221 mil. Isso aqui foi tudo de provento, ó. 1 milhão foi só de pagamento de provento, só da Taesa te pagando provento. Então o dinheiro entrava no caixa e aí a Taesa olhava pro dinheiro e falava, vou investir em mim ou vou pagar de dividendo? Aí ela olhava pro cara, não, vou tirar um pouquinho aqui para investir em mim e vou pagar o resto tudo de dividendo. Vou tirar 20% para investir em mim, 80% vai tudo de dividendo. E foi isso que ela fez durante a maior parte desse período aí. Às vezes pagava até 90% de payout, que é 90% para os acionistas. Agora você aprendeu outra palavra, ó, payout. 90% para os acionistas e 10% para a empresa de capex para poder investir nela mesma. Perfeito? Então, as ações acumuladas ficaram no final ali, ó, 50.426. Então eu só peguei esses dados e joguei aqui, ó. E agora a gente tem que colocar algumas regrinhas nessa simulação. Por quê? Porque eu considerei, teoricamente, que o que pagou de dividendo seria realmente o rendimento que a empresa teria, porque você recebendo esses dividendos, reinvestiria na mesma empresa. Então você vai receber o dividendo, reinvestir na mesma empresa. Logo, a valorização da empresa sem pagar dividendos eu considerei a mesma, perfeito? Então vamos lá, ó. Cenário sem pagamento de dividendos, você investiu 221 mil e aí o valor total no final foi 1.832.000. Ela só não pagou de dividendo, você só investiu, pagou de dividendo. E aí eu fiz o preço médio aqui, teve uma valorização total de 729%. Teve então 30 mil ações, um preço médio de R$60,47. E aqui que começa os mimimi, por quê? Você olha aqui, a de valorização valorizou 729 e a de dividendo, olha aqui, a de dividendo valorizou só 49%. Por quê? Porque eu reinvesti todos os dividendos, o valor investido foi de 221 mil, mas aí eu peguei os dividendos e tive que recomprar a ação, porque o dividendo vem para minha mão. Não é só a empresa valorizando a ação que eu já tenho, é uma empresa que tem uma ação, ela valoriza um pouquinho, mas paga um montão de dividendo, e eu uso esse montão de dividendo e compro mais uma ação. Agora eu tenho duas. Então a valorização foi bem menor, né? A valorização foi bem melhor. Aqui foi referente a 1.800.000 sobre 220 mil, e aqui foi de 1 milhão, que foi o custo de aquisição de 1.200.000 sobre 1.800. Então a valorização realmente é menor. Empresa que paga dividendo, ela valoriza menos. Por quê? Porque ela está pagando de dividendo. Logo, ela não está investindo nela mesma. A valorização da cota, você viu ali dentro do gráfico de Taesa que eu mostrei para vocês, que a cota, o valor da cota sai. Ou seja, a empresa vai valorizando. Subiu daqui de 10 e foi para 100. Valorizou, que é o primeiro cenário aqui. Como que funciona o cenário do pagamento de dividendos? Olha só, da empresa que paga dividendos. Ela vai valorizando, pagou dividendos. Aí cai, sai do preço da cota, igual eu mostrei lá no gráfico. Valoriza, cai. Valoriza, cai. Valoriza, cai. Cai. E fica assim. No final ela vai valorizar? Vai subir de 10 para 30? Vai. Só que você entende que a valorização é menor? Aqui valorizou de 10 para 100. Só que ninguém percebe, ninguém mostra o outro lado da moeda, que são esses pagamentos de dividendos. Aconteceu aqui. E aí, nesses pagamentos de dividendos, você teve a oportunidade de aumentar a sua posição acionária, que é o quê? Comprar mais ações da mesma empresa. Tanto que, se você olhar aqui, ó, o número de ações para quem reinveste os dividendos, com um pagamento na empresa aqui no cenário 2, com pagamento de dividendos, você tem mais ações, olha lá, 50.426 ações, e o preço médio ficou de 36,34. Mas, presta atenção nisso aqui, no final, o patrimônio total foi o mesmo, tanto na valorização quanto no pagamento de dividendo. Foi 1 milhão de patrimônio, 1.800.000 aqui, na que não pagou, e 1.800.000 aqui, na que pagou. Então, Léo, qual que é a diferença que faz para mim escolher uma que paga, uma que não paga? Para você, na realidade, para você que quer aposentar, para você que não quer viver só de modinha, para você que não quer só olhar a valorização. Pô, valorizou 729, que valorizou só 49, mas o patrimônio total não é o mesmo? Você está investindo para quê? Para ter um ego inflado ou para ter realmente pagamento de provento, para ter realmente uma aposentadoria digna? Isso é uma primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Se for para renda passiva, a gente precisa fazer algumas outras simulações. Porque chegando nesse momento aqui, vamos supor que a gente chegou nesse momento, 18 anos investindo, 18 aninhos só investindo em Taesa, e aí você decidiu que você vai aposentar, porque você já tem aqui um total de 1.800.000. Então vamos fazer essa segunda simulação, olha só. Aposentadoria. E como que ficaria aqui? E aqui a gente agora tem que, de novo, levar em consideração alguns dados. Vamos calcular aqui primeiro a aposentadoria da que paga dividendo, porque fica mais fácil de você entender. Para a gente entender isso, a gente tem que ver o quanto que ela paga na média de dividendo, porque eu tenho um número de ação e eu preciso saber o quanto que ela paga de dividendo por ação. Como que eu calculo isso? Eu vou lá no site do Investidor 10, aqui no site do Investidor 10 eu vou em lucro por ação, aqui ó, LPA, significa lucro por ação. Cada ação que você tem tal lucro, certo? E aqui o lucro por ação foi de 4,65, ou seja, se você tem uma ação aqui que custa 35,76,
a sua ação lucrou 4,65. E aí, lembra, o que lucra não é dividendo. Por quê? O que lucra é aqui, a Taesa olhando para o lucro aqui, ó. Agora, dos 4,65, ela tem que decidir quanto que vai para o acionista de dividendo e quanto que vai para ela de reinvestimento. Se ela reinveste os 4,65, ela não paga nada de dividendo. E é justamente isso que é o cenário 1, a empresa que não paga nada de dividendo, que reinveste toda nela mesma. A gente vai fazer uma simulação top, hein? Só que a Taesa, ela tem um payout médio de 80%. Então, desses 4,65, 80% vai pro acionista. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega aqui o LPA, que é 4,65, e multiplica por 80%. Então a gente descobre o DPA, que é o dividendo por ação. Então se você comprou aqui uma ação de 35,76, na média, tá, gente? Na média. Isso vai mudar neste ano, no ano que vem pode ser diferente, no ano passado foi diferente, daqui 10 anos vai ser diferente também, não tem como a gente prever o futuro do quanto que ela vai lucrar, porque o pagamento de dividendo depende do quanto que ela lucra. Se ela lucrar mais, tem mais dividendo, se ela lucrar menos, tem menos dividendo. Mas aqui na média, deu 3,72 de DPA. Então eu fui lá na planilha e joguei, ó, DPA médio, 3,72. Quantas ações eu tenho? Porque o DPA é o quê? Dividendo por ação. Então, quantas ações que eu tenho? 50.426. Logo, eu tenho um dividendo anual de 187 mil, o que dá um dividendo mensal de 15.632. Vou pintar de verdinho aqui, ó, para você ver que tá lá de 15.632. O que significa isso? O que a gente chegou aqui na conclusão? De que se você investe na Taesa, que ela é uma pagadora de dividendos, esse aqui seria o melhor exemplo para a gente trazer nesse vídeo aí de dividendo ou não dividendo, o que vale mais? Você teria investido 10 mil no começo, investido R$1.000 durante 18 anos e hoje você teria uma renda passiva mensal de 15 mil. 15 mil todo mês caindo na sua conta de dividendo. Você aposentaria nessa situação, levando em consideração que os dividendos podem subir, você pode ganhar mais dividendo ou menos dividendo. Inclusive aqui no gráfico do AGF, olha só como que os dividendos vão subindo. Pô, lá em 2014 você ganhava só 3.600 de média de dividendo no ano. Inclusive em 2022, olha lá, foi mais do que 15, foi 16.340 por mês. Então pode subir, mas pode descer também. Você tem que levar isso em consideração. Do mesmo jeito que a empresa de valorização pode valorizar ou desvalorizar. Ela está investindo nela mesma, né? E se ela investir numa coisa ruim que desvaloriza? Aí lascou, né? Desvaloriza também a cota. Como que seria aqui, então, no caso da aposentadoria, para as empresas que não pagam dividendos? Porque pensa comigo, você investiu e agora você quer aposentar, certo? Você quer aposentar, só que ela não paga dividendo. O que você tem que fazer então? Você tem que vender as cotas. Todo mês você vende um pouquinho das cotas, das ações que você tem, para poder pegar o dinheiro e aí gastar o dinheiro. Perfeito? Então, como que é aqui, ó? Vamos considerar a valorização igual do pagamento de dividendos. Igualzinho. Aqui eu considerei que o DPA médio é de 80% e, no caso, os 20% de CAPEX que ela faria aqui no segundo cenário, onde ela paga dividendos, já está incluso ali na valorização, tá? Então, eu considerei a valorização igual, tanto para a empresa que não paga dividendo, quanto para a empresa que paga dividendo. Valorização igual para a simulação ficar justa. Perfeito? Então, a valorização da Taesa, no caso, seria de 10% e 24% por ano. Isso sem pagar dividendos. Logo, o seu número de ações é quanto? 30.303. O preço médio dela era 60, a cotação custaria R$60 e agora ela está custando 66 centavos porque valorizou aqui 10,24%. Só que aí quantas cotas que eu preciso vender no ano para poder ter 15 mil por mês? Eu tenho que vender o equivalente para dar 187 mil, ou seja, dessas 30.303 ações eu tenho que vender 2.814 cotas, porque aí eu vou ter 187 mil no bolso e aí eu vou ter 15 mil reais por mês, perfeito? Agora a gente tem que fazer uma simulação de longa data, porque aqui na parte do pagamento de dividendos a gente pode considerar que ela vai sempre pagar o mesmo dividendo, não vai crescer, o que é difícil porque normalmente a empresa vai crescendo, né? Conforme você viu ali na simulação do DGF foi crescendo o pagamento de dividendos, mas a gente pode considerar para facilitar a simulação que tanto a valorização da empresa quanto o pagamento de dividendos vai ser o mesmo para a gente jogar isso aqui para o longo prazo. E aqui eu fiz uma simulação longa. Olha só, no caso o pagamento de dividendos vai ser sempre o mesmo. E no caso aqui do cenário 1, sem pagamento de dividendo, eu vou ter que ficar vendendo as cotas. Todo ano eu vou ter que vender cota. Todo mês, teoricamente, eu tenho que vender cota. Eu fiz por ano para ficar mais fácil, porque senão ia dar. Eu fiz aqui a simulação 12 anos e ia dar 144 meses, né? Aí também se quebra minhas pernas, né? Se você não deixou o like ainda, deixa o like aí. E uma coisa muito importante, gente, isso aqui acontece comigo, tá? Por isso que eu tô falando. Às vezes eu vou assistir um canal e eu gosto muito do canal. E como eu gosto muito do canal, eu sempre assisto os vídeos do canal, eles já aparecem para mim na tela inicial do YouTube. Então quando você abre aí o YouTube, já aparece lá um vídeo meu, por exemplo, na sua timeline lá, que você gosta muito dos vídeos aqui. E aí eu clico, assisto, termino, dou like, lógico, like eu dou e vou embora. Só que às vezes eu não tô inscrito, porque eu já gosto tanto do canal que o canal já aparece pra mim mesmo sem eu estar inscrito. E 30% do público que vem aqui recorrente, o que vem sempre
não tá inscrito no canal. Então confere aí se você tá inscrito no canal. Se não tiver, deixa sua inscrição aí, meu parceiro. Ajuda nós, do jeito que eu tô te ajudando aqui. Olha tanta simulação que eu tô fazendo aqui pra te tirar uma dúvida da cabeça. Se inscreve aí se você não é inscrito ainda. Então olha só, no primeiro ano aqui, a ação valorizou de 60, vai acompanhando aí comigo, ó. Valorizou de 60 para 66. Eu tive que vender 2.800 cotas para poder ganhar ali a minha renda passiva de 15 mil por mês. Só que o meu patrimônio ficou o mesmo. Por quê? Porque as cotas valorizaram. No ano 2, mesma coisa, ó. Número de ações, agora eu já tenho menos. Antes eu tinha 30 mil, agora eu tenho 27 mil. Por quê? Porque eu vendi 2.800 no ano passado. Só que neste ano, como as cotas valorizaram de novo, mais 10 e 24%, antes as cotas valiam 66,66 e agora vale 73,49. Então eu tenho que vender menos para ter a mesma renda passiva. Antes eu tinha que vender 2.800 e agora eu tenho que vender 2.500. E assim sucessivamente, ó, vou vendendo. Perceba que o patrimônio nunca vai mudar. O patrimônio é sempre o mesmo. Patrimônio é sempre o mesmo. Lá no dividendo, mesma coisa. Os dividendos vão pagar e a empresa não vai valorizar. Estou considerando que ela vai pagar tudo de dividendo, então não vai valorizar, vai ficar com um patrimônio acumulado ali de 1.800.000 mesmo, tá? Então eu só estou tendo o dividendo ali de renda passiva, mas a empresa não está valorizando, está lateralizando. E aqui no caso a empresa está valorizando, só que eu tenho que ficar vendendo para poder ter a renda passiva. Até chegar aqui, eu fiz até a simulação no ano 12. Olha só, eu tinha 30 mil ações, aqui eu já tenho só 10 mil. E olha só, lá no início eu tinha que vender 2.800, aqui eu tô tendo que vender só 963. Por quê? Porque a cotação foi valorizando de 10% todo ano, então agora o valor da ação, da Taesa, não é mais 36, é R$194. Então eu tenho que vender muito menos, né, para poder ter o mesmo pagamento de dividendos. E aí, como eu tenho aqui um preço médio de 194, eu continuo com o mesmo patrimônio. Considerações, então, para a gente passar para a parte mais importante do vídeo, que é você entender o que é data com, data ex e data de pagamento. Olha só, no caso das pagadoras de dividendos, você tem o dividendo todo mês na sua conta e 1.800.000 de patrimônio. No caso das não pagadoras de dividendos, você tem os mesmos patrimônio. Olha o patrimônio aqui, ó, igualzinho. 1.800.000, 1.800.000, 1.800.000. Mas se você for considerar o mesmo rendimento de uma empresa, se ela pagando dividendo ou não, você não pode comparar banana com maçã, né? Uma empresa que paga dividendo com uma que não paga. Você tem que considerar a mesma empresa pagando ou não pagando dividendos. Só que, perceba uma coisa, no caso das empresas que não pagam dividendos, elas se tornam um pouco desconfortáveis para a aposentadoria, você concorda comigo? Por quê? Número 1, e agora vantagens e desvantagens. Número 1, você tem que ficar vendendo movimentação todo mês. Aqui a simulação foi para uma aposentadoria de 15 mil. Porém, se eu tivesse colocado que o cara tivesse investido 30 mil e tivesse aportado R$2.000 por mês, pô, ele ia aposentar com 40 mil por mês. Certo? Isso aqui, se ele fosse ter que vender mensalmente para ter uma aposentadoria dessa, acima de 20 mil de venda em ações, você paga imposto de renda sobre o lucro. Quase todo o seu lucro vai ficar na mesa pro leãozinho. E você não vai conseguir aposentar. Ou você vai consumir muito do seu patrimônio e vai acabar. Então, vender posição acionária para ter dividendos, né, para ter renda, para conseguir sobreviver, é extremamente desconfortável para quem quer viver de renda passiva. Extremamente desconfortável. A sua posição acionária só vai diminuindo, olha o número de ações diminuindo, de 30 mil foi caindo em 10, lá no ano 20, no ano 30, pô, você vai aposentar aqui, vamos supor eu, né, 18 anos, comecei a investir agora, vamos supor que eu comecei agora, 27 anos, ainda não fiz, né, vou fazer em maio, 26 anos, mais 18 anos eu vou aposentar com 44 anos, eu vou viver só 10 anos? Não, vou viver 60 anos a mais, né, eu quero viver até os 130, imagina quando eu tiver 130 anos, qual que vai ser a minha posição acionária? Eu vou diminuindo sempre a minha posição acionária até chegar um momento em que eu vou ter muito pouco, né, vou ter uma ação que vale 1.800.000, e aí eu vou ter que vender uma ação por 1.800.000, acabou. Agora eu tenho que controlar esse dinheiro porque eu não tenho mais ação investida, entendeu? Já no caso das empresas que pagam dividendos, a sua posição acionária não diminuiu, sua posição acionária continua lá, 50.426 ações, e essas 50.426 ações te provém essa renda passiva, mesmo que ela não valorize, ela te provém essa renda passiva mensalmente para o resto da sua vida, o resto da vida do seu filho, o resto da vida dos seus netos. Então, principal diferença que é o que mais pesa, você tem que ficar fazendo giro de carteira, ficar vendendo o ativo para você conseguir viver. No caso do pagamento de dividendos, das empresas que pagam dividendos, você não tem que ficar fazendo giro de carteira, você construi um patrimônio que te gera renda passiva. Pronto, acabou. Segundo ponto, no Brasil, e você tem que levar isso em consideração, não dá para você olhar para os Estados Unidos, ver como funciona os Estados Unidos e não considerar a sua realidade atual. Atualmente, os dividendos são isentos. Então, beleza, tudo bem, tá dando tudo certo aqui na simulação. Pode ser que em algum momento os dividendos serão taxados e talvez valha mais a pena investir em empresas de valorização, porque o dividendo lá na venda do valor patrimonial ali no seu lucro por ganho de capital vai ser menor o imposto? Pode ser que seja. A gente está prospectando o futuro, mas a gente tem que analisar a situação atual. Provavelmente não vai mudar no curto espaço de tempo.
Logo, esse dinheiro que muita gente fala, pô, não é dinheiro extra, não é dinheiro de graça. Realmente não é dinheiro de graça. Porém, é um dinheiro que entra no seu bolso e dilui seu risco. Vamos supor que é o mesmo risco. É a Taesa. E vamos supor que a gente tem um risco de 10 na Taesa, só para ficar didático. Você prefere correr um risco de 10 tendo R$50 investido, ou você prefere correr o mesmo risco de 10 com R$40 investido e 10 caindo no seu bolso? Quando você recebe dividendos, você dilui o seu risco de exposição. Ah, Léo, mas você está reinvestindo os dividendos da empresa. Reinvestindo os dividendos da empresa, você está aumentando sua posição acionária, mas você está continuando correndo o mesmo risco. Exato. Só que aí, meu parceiro, isso foi só pro bem da simulação. Porque quando esse dinheiro cai na minha carteira, no meu bolsinho aqui, eu escolho onde eu vou investir. Se a Taesa tiver bom para investir, eu vou investir em Taesa. Se não tiver, meu parceiro, eu vou investir na que tá pagando mais dividendo, na que tá mais descontada naquele momento. Ou seja, o dividendo cair no seu bolso dilui o risco, porque você pode ter a oportunidade, a autoridade sobre o seu dinheiro de investir onde você quer. Se a Taesa continua boa, você reinveste nela. Mas se não tiver, a empresa que não paga dividendo não te dá essa opção. A VEG que não paga dividendo, ela tá extremamente cara, só que ela não paga dividendo, ou seja, seu dinheiro cai, fica ali na cota, você não consegue sair, a não ser que você venda a cota. Então esse é um segundo ponto que, na minha opinião, dá muita vantagem nas empresas que pagam dividendos, porque eu posso aumentar minha base acionária, se eu quiser investir nela de novo, ou eu posso decidir onde eu vou colocar meu dinheiro, né? O dinheiro é meu, eu quero então decidir onde eu vou colocar. Se, na minha opinião, a empresa está fazendo bons investimentos com o dinheiro que fica nela, eu reinvisto nela novamente, mas eu tenho autoridade. Ficou claro? Terceiro ponto, a gente vive no Brasil. O Brasil gosta muito de aluguel, né? Pô, tem muita gente aí investindo em imóvel para poder alugar, para viver de aluguel. Você acha mesmo? Olha só o que aconteceu com Caixa Seguridade, só pela notícia de que ela ia deixar de pagar semestral e começar a pagar trimestral, ou seja, aumentar a frequência do pagamento de dividendos. Olha o que aconteceu com Caixa. Lógico que não foi só esse o motivo, mas esse foi um dos grandes motivos que fez ela valorizar. Logo, uma empresa que paga dividendos tem a tendência de valorização também, não só pelo que ela é de valor patrimonial, mas pela percepção do mercado no seu valor, né? O PVP vai ser maior do que empresa. Você compra, lembra que eu falo sempre isso para os alunos da geração de dividendos. Você não compra uma empresa pelo seu valor patrimonial, você compra uma empresa pelo lucro que ela gera, pela ideia. Você está comprando a ideia, não é o prédio que você está comprando, é diferente de fundos imobiliários. Então, você que entra antes em empresa descontada que paga dividendo, você vai ter um yield on cost muito maior. Aqui a gente não está levando em consideração o yield on cost. O seu yield on cost sempre subindo, porque a valorização da cota vai acontecer. O seu yield on cost subindo, meu parceiro, você vai ganhar mais dinheiro ainda. Então, acho que ficou claro aqui a minha opinião para a gente passar para a fase final do vídeo, que é DataCon, DataX e data de pagamento. Só para reiterar a minha opinião, 80% da minha carteira é sim em empresas previdenciárias do setor perene que pagam dividendos. Eu tenho 25% da carteira em fundos imobiliários visando realmente fluxo de caixa mensal. Eu sei que sai da cota, né? Porque se não saísse também, pô, todo mundo iria investir naquilo, né? Realmente não é um dinheiro extra, mas é um dinheiro seu que você pode decidir onde você vai investir, se você quer reinvestir na mesma cota ou não. E é balela esse negócio de que realmente investir em empresa de valorização dá mais dinheiro no longo prazo. Provei aqui numa simulação justa, se a gente for analisar banana com banana e não banana com kiwi, banana com morango, né, para poder facilitar e entregar um viés de framing no seu hipocampo, você começa a acreditar. Viés de framing é viés de enquadramento. Às vezes ele apresenta uma informação que não é verdadeira ou que tem meia verdade para te convencer de algo que não é verdade, entendeu? E o que eu quero aqui te mostrar não é a minha ideia e instalar a minha ideia em você, não. Por isso que eu, bater na mesa pra você acordar, ligar aí, né? O café acabou aqui, fui pra lá, né? Mas pra você analisar os dados, os fatos e tomar a sua própria conclusão. Ah, não, Léo, eu prefiro ficar vendendo. Eu prefiro investir em empresa de valorização porque eu acho que no longo prazo tem mais upside. Aí beleza, opinião. Mas falar que empresa de dividendos valoriza menos do que empresa de valorização é só você pegar dados históricos e olhar, né? Só pegar. É porque tem preguiça de pegar dado e olhar. A gente falou que eu fui meio grosso aqui, mas desculpa. É porque às vezes realmente não tem o que fazer, né? Então vamos finalizar o vídeo aqui agora com conhecimento mais teórico depois da simulação. Eu sei que o vídeo vai ficar longo, mas quem ficou até aqui eu sei que é o cara que quer aprender, então eu tenho que te honrar. Você tem que ser o cara que vai sair daqui sabendo mais do que você sabia ontem. Dentro de um pagamento de dividendo, e agora já entrando para a metodologia que eu mais apoio, que é o Dividend Invest, principalmente para quem quer viver de renda passiva, você precisa saber esses três termos, que é a DataCon, a DataX, que não está aqui,
e a data de pagamento. Vamos abrir aqui um fato relevante. Como que você sabe que uma empresa vai pagar? Ela anuncia, ela fala, ó, eu, Taesa, vou pagar tanto. Olha, eu, Auren, vou pagar tanto. Olha, eu, Santander, vou pagar tanto. Né? E a gente pode pegar aqui a própria Taesa, entrar aqui no RI da empresa, ó, Taesa RI, entra aí no Taesa RI, vai em avisos, comunicados e fatos relevantes. Aqui em fatos relevantes você vai procurar a de pagamento de dividendo. Olha só, aqui no dia 27 de dezembro teve aqui, ó, aprovação de distribuição de dividendos. Eu te mostrei lá que foi pago no dia 3/1, né? Então, olha só, a Taesa, em reunião realizada no dia de hoje, no caso do 27 de dezembro, tá, gente? Aprovou a distribuição de dividendos no montante de 228 milhões, a título de dividendos intercalares. Os dividendos foram... Quanto que vai receber? Cada TAI 3 e TAI 4 vai receber 22 centavos e cada TAI 11, que é a Unity, vai receber 66 centavos. Olha só, em parte importante, o pagamento de dividendos intercalares acontecerá no dia 16 de janeiro. É a data do pagamento, a data que o dinheiro vai cair na sua conta. Então tá aqui, ó, pagamento, dia 16/1. Se eu entrar aqui em proventos e eu pesquisar aqui, ó, ativos, se eu pesquisar aqui Taesa 11, olha só, ela me pagou um provento aqui no dia 16/1, me pagou lá 66 centavos, ó, tá vendo aqui, 66 centavos que ela ia pagar, tá aqui na minha carteira de pagamento, ó, eu tenho 233 ações e aqui pagou 66 centavos, logo eu recebi R$154 de Taesa, perfeito? Essa é a data do pagamento, então data do pagamento é o dia que cai na sua conta, perfeito, esse é o mais fácil. Vamos para DataCon e DataX agora. DataCon, tá aqui, ó, explicado, dia 3/1. Vamos lá para o aviso, olha o fato relevante aqui, ó. Com base na posição acionária do dia 3 de janeiro. E a partir do dia 4 de janeiro, as ações serão negociadas ex-dividendo. Então, entenda primeiro uma coisa para depois a gente passar para o conceito. A DataCon acontece no dia e no outro dia imediato é a DataX. Então, DataCon e DataX estão interligadas. Elas são priminhas, tá? Elas são irmãzinhas. No dia 3 acontece a DataCon, no dia 4 já é a DataX. O que significa então a DataCon, Léo? A DataCon vem com esse com aí, que é com o direito de dividendos. Então, se você tem Taesa do dia 3 de janeiro para trás, você ia receber o pagamento no dia 16. Ou seja, se você comprou no dia 3, você ia receber lá no dia 16? Ia. Você comprou no dia 2, você ia receber lá no dia 16? Ia. Se você comprou 2 anos antes, você ia receber no dia 16? Ia, porque você comprou antes do dia 3 de janeiro de 2024. Então, a DataCon é a data máxima que você pode comprar para ter o direito na data de pagamento. Se a DataCon é no dia 3/1, todo mundo que tem Taesa antes do dia 3/1 e quem compra também no dia 3/1 vai ter o direito de pagamento no dia 16, perfeito? O que é a DataX? A DataX é aquilo que eu te expliquei na sapataria. Os R$3.000 estavam aqui na sapataria, a dona da sapataria olhou para os R$3.000 e falou assim, eu vou pagar dividendos ou não? E aí no caso da sapataria ele pagou 100% de dividendo, então 3.000 foi para dividendo. Logo, esse movimento contábil de sair do caixa da empresa e ir pro bolso dos acionistas, né? Já separa pro bolso do acionista, sai do caixa da empresa, não foi pro bolso do acionista ainda. Por quê? A data de pagamento é no dia 16. Então, no dia 4 aconteceu a DataX, o evento contábil de sair o dinheiro do caixa da empresa, porém ainda não foi pro bolso do acionista, só vai no dia 16. Logo, a DataX é quando a cotação já passa por esse efeito contábil e é tirado da cotação o quanto que saiu do caixa. Então, se saiu R$3.000 aqui do caixa, vamos supor que existia só uma ação e a ação estava cotada a 53 mil, aí tirou R$3.000, agora a ação vai ser cotada a R$50. Então, essa DataX é quando acontece a queda, igual eu mostrei para vocês no gráfico de Taesa lá no início. O editor vai deixar aqui, ó, tirou um print aí da tela, lasquei com o editor agora, tirou um print aí da tela e mostrou a data. E aí já vem alguma pergunta, né? Já vem algumas perguntas, já vou deixar respondido nesse vídeo. Se eu comprar no dia 5, que é depois do dia 3, eu recebo no dia 16, tem muita gente que faz essa pergunta, pô, Léo, eu comprei no dia 5, o pagamento foi no dia 16, eu não recebi, por quê? Porque você comprou depois da DataCon. Quem comprou no dia 5 não vai receber, porque só vai receber quem comprou antes do dia 3, né? No dia 3 ou antes. Segunda pergunta, muita gente faz, Léo, se eu vender no dia 7, eu vou receber mesmo assim? Vai, por quê? Porque você manteve a empresa, você dormiu com a empresa no dia 3. Então, você dormiu com a empresa no dia 3, vendeu no dia 5, você vai receber mesmo sem ter a ação na sua carteira. Ela não tá mais na sua carteira. Mesmo assim, você vai receber no dia 16, porque você cumpriu com a obrigação, que é dormir com a ação no dia da DataCon. Compensa fazer isso? É a terceira pergunta. Compensa fazer isso, Léo? Comprar um dia antes, depois na DataX eu vendo? Não compensa. Se você entendeu o vídeo, você vai ver que não compensa. Por quê? Porque num dia ela vai estar custando 30, vamos supor que ela vai pagar R$3 de dividendo. Aí você quer comprar ela a 30,
30 para receber os R$3 e vender depois. Só que o preço da ação cai. Então ela tá de 30, você dormiu com ela, no outro dia ela vai acordar valendo 27 e você vai ganhar os R$3 lá. Se você vender agora por 27, você ficou elas por elas, porque você vai ganhar 27 agora e R$3 depois. Isso nem compensa, porque tem custo de oportunidade. Era melhor você ter os 30 tudo na mão do que ter 27 na mão e 3 que você vai receber dia 16. Então não faça esse tipo de estratégia. A não ser que você, olha só que dica importante, né, cara? Dica não, né? Eu falo dica, o pessoal já fica doido pulando. Mas olha só, conteúdo importante aqui pra você. Se você prever qual que é o momento que você pode fazer isso, quando você vê que o yield pago nesse pagamento de dividendos vai ser maior do que o quanto a empresa vai cair na DataX. Ou seja, se você acha que depois da DataX que ela vai cair lá tudo, ela vai voltar a subir. Aí vale a pena. Mas na maioria dos casos nem vale a pena você aplicar essa estratégia não, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, ficou completaço. Se você não deu like, deixa o like aí agora, né, meu parceiro? Fica com Deus, até o próximo vídeo que será excepcional.